científico da é o nosso terceiro encontro científico e, a partir de agora, nós teremos um novo formato, que é o formato dos casos desafiadores em nefrologia, né? Então, nós estamos convidando alguns serviços para apresentar o caso e discutir o tema em cima do caso apresentado. E hoje, para abrir, nós temos o prazer de ter aqui nossos colegas da Universidade Federal do Rio de Janeiro, professor Dr. Carlos Pérez, que além de médico, no fundão, ele é professor da Unirio, e também, apresentando o caso, Fernando Henrique, que é R2 da nefrologia. Então, passo a palavra para vocês, agradeço aí de terem aceito o convite e vamos iniciar aí o encontro. Bem, boa noite a todos. Primeiramente, agradecer à diretoria atual da Sonerge, doutor Pedrão, né, Maria Isabel, todos os colegas, Conrado, enfim, uma diretoria extremamente ativa, né? E nesse novo formato aí, até uma forma aí de agregar bastante, né? A gente tem colegas aí de todo o estado e a gente consegue ampliar aí, né, a visibilidade aí nas nossas discussões, das nossas trocas, tá? Então, de antemão, muito obrigado aí pelo convite. Tem um conflito de interesse, né? Porque Maria Isabel e Pedro também são colegas lá. Também tem vínculos na FRJ, nós somos todos, estamos sempre misturados em todos os serviços e acho que a ideia é agregar. A boa notícia é que o caso, vocês vão ver um caso hoje apresentado da história clínica, vai ser em um slide, um caso ambulatorial, e alguns slides de exames que o nosso colega o Fernando, nosso R2, vai apresentar um caso. É um caso ambulatorial de nefrologia. Então, como esse caso chega para a gente, como chegou para mim na prática há alguns anos, e ele foi todo conduzido em nível ambulatorial, tá? E depois a gente vai discutir a sequência, abrir para todo mundo, e em seguida eu falo um pouquinho aí sobre o diagnóstico, é um caso fechado, e diagnóstico diferencial, etc. Tá bom? Então, Fernando, por favor, você fica à vontade aí para começar a apresentar. Boa noite, meu nome é Fernando, sou R2 de Nefrologia do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho. Vamos começar a apresentação hoje desse caso, como o professor Carlos Pérez já mencionou, caso ambulatorial, que em momento nenhum a paciente chegou a ser internada no serviço para ter a elucidação diagnóstica. Próximo slide, por favor. Declaramos que não temos conflito de interesse, que é um caso clínico ambulatorial, como já foi dito anteriormente. Paciente feminina, 33 anos, branca, obesa, com IMC de 37, com história de fraqueza muscular generalizada e arritmias cardíacas há um ano. Essa paciente foi diversas vezes ao serviço de emergência e urgência com tetraparesia, e em algumas ocasiões até com alterações eletrocardiográficas, sendo diagnosticada no serviço com hipopotassemia, iniciada a reposição de cloreto de potássio via oral sem muita eficiência. Nega, na história, não tem histórico de hipertensão arterial sistêmica. Portadora de diabetes mellitus tipo 2 há 3 anos, em uso de metformina e síndrome de Gilbert. Lembrando que síndrome de Gilbert é aquela síndrome que é antigamente diagnosticada como doença hepática constitutiva, que causa hiperbilirrubinemia à custa de bilirrubina indireta. Uso esporádico de ranitidina. Investigação por endocrinologista descobriu um nódulo de 1,2 a 0,9 centímetros em suprarrenal esquerda, encaminhado ao nefrologista para investigação diagnóstica. Lembrando que, apenas a título de melhor esclarecimento do caso, a paciente tinha gesta 2 para 1, aborto 1, tá? Sendo que a sua para, né, seu parto foi feito de cesárea. Exame físico. Cooperativa, no momento, estava anictérica, acianótica, afebril, com uma pressão arterial de 100 por 70, frequência cardíaca normal, de 80 batimentos, frequência respiratória de 18, ritmo cardíaco regular, em 2 tempos, com pulmões sem ruídos adventícios, abdômen flácido, peristáltico sem edema, ou seja, exame físico aparentemente normal. História patológica pregressa, nada digna de notas, sem histórico familiar de doença renal crônica, nada digno de nota de outras doenças, histórico social também nada digno de notas. Próximo, por favor. Exames laboratoriais.
que a gente observa que ela nos exames laboratoriais não tem anemia, tá? Tem uma hipocalemia até considerada moderada, cloreto normal, fósforo normal, cálcio normal, magnésio baixo, né? Uma hipomagnesemia, glicemia de jejum já estava alterada, bicarbonato mais para alcalótico, de 31, albumina de 4,5, ácido úrico normal, creatinina 0,84, ou seja, função renal preservada, ureia de 31, lipidograma sem alteração, TSH e paratormônio intacto, normal, hepatograma também normal. Próximo, por favor. EAS. EAS, densidade urinária de 1,010, ou seja, aparentemente isostenúria, proteinúria negativa, hemoglobinúria negativa, pH aparentemente normal, dentro da faixa de normalidade. Exames na urina de 24 horas, tá? Proteinúria discretamente elevada, 190 mg por decilitro, tá? Sódio urinário normal, potássio urinário, a partir da fração de excreção de potássio urinário de 33%, ou seja, maior do que o esperado, fósforo urinário, a partir da fração de excreção de fósforo normal, cálcio urinário, observando-se uma fração de excreção de cálcio até reduzida, né, menor que 0,3, magnésio, fração de excreção de magnésio elevada, sem outros comemorativos, tá? Beta-2 microglobulina normal, glicose menor que 500, cistatina e outros eletrólitos normais na urina de 24 horas. Próximo, por favor. Outros exames complementares, tá? Paciente apresentava cortisol normal, catecolaminas, metanefrinas, atividade de renina sérica alta e aldosterona alta. Frisamos bem isso, atividade de renina sérica e aldosterona sérica alta. Outros exames laboratoriais, como progesterona sérica, SDH também normal, e ultrassons de rins e vias urinárias normais e Doppler de artérias renais também normais. Próximo, por favor. Um resumo bem focado no caso. Ou seja, uma paciente feminina de 33 anos, portadora de síndrome de Gilbert, com obesidade grau 2, diabetes mellitus tipo 2, normotenso com quadro de hipopotassemia crônica e nódulo adrenal a esclarecer. Próximo, por favor. E aí, agora, como a gente terminou esse resumo do caso, elucidação do caso, quais distúrbios hidroeletrolíticos principais que a gente observa nesse caso? Quais as hipóteses etiológicas, né, que temos que, a partir dos distúrbios que temos, elucidar, tentar formular, como confirmar a principal hipótese diagnóstica e como deveremos tratar este caso. Aí a gente abre um pouco a discussão para debate, né? Os participantes tentarem elucidar um pouco desse caso de distúrbio hidroeletrolítico dessa paciente. Quais seriam as hipóteses diagnósticas, etiológicas, os distúrbios observados. Isso aí. Então, a gente acho que pode, se alguém quiser fazer um comentário no chat, né? Enfim, e o pessoal transmitir para a gente. Então, uma paciente que veio encaminhada pelo pessoal, os colegas da endocrinologia, né? Uma paciente que há mais de ano, uma hipopotassemia crônica, ela teve várias internações por paresia, tetraparesia, inclusive com arritmia cardíaca, sempre com hipocalemia, e começou a fazer uma investigação endócrina, acharam, no método de imagem, uma imagem na adrenal. E foi feita uma investigação endócrina, mas eles estavam com dificuldade, não conseguiam corrigir a hipocalemia com cloreto de potássio via oral, ela persistia com hipopotassemia, apesar de usar cloreto de potássio via oral, e encaminharam para o ambulatório de nefrologia, isso tem aproximadamente 7, 8 anos, e eu recebi essa paciente no ambulatório, junto lá com os residentes, para elucidação diagnóstica, né, de uma hipocalemia, numa paciente diabética, usava metformina, usava também inibidor de bomba de próton, tá? Chegou a usar ranitidina e usava também omeprazol. Omeprazol. Isso. Não tinha história familiar de nefropatia,
tá? A princípio, história familiar negativa, uma obesidade grau 2, uma síndrome de Gilbert, ou Gilbert, enfim, mas no momento não estava ictérica, com função renal glomerular preservada, função hepática preservada, sem proteinúria, mais hipopotassemia e mais alguns distúrbios eletrolíticos, provavelmente vocês observaram. Então, está aberto aí para que, se alguém quiser fazer alguma hipótese, algum comentário, o que vocês pensariam aí de distúrbios eletrolíticos e para a gente caminhar depois com as hipóteses. Bebel, alguém aí no chat? O Miguel botou aqui que perdeu a renina e a aldosterona. A aldosterona que eu vi estava alta, a renina... Vamos lá, boa, excelente, Miguel. Na realidade, foi dosada a aldosterona e a renina, né? A hipótese aí, né? Nódulo na adrenal, hipocalemia crônica, né? Então, só que aconteceu? A aldosterona estava elevada, um pouco elevada, estava em torno de 16, mas a renina também estava elevada. Então, a relação aldosterona sobre renina estava normal. Não havia uma dissociação de aldosterona elevada com renina baixa. Ela tinha aí uma alcalose metabólica, provavelmente, né? Perfeito. Então, ela tinha hipopotassemia crônica, alcalose metabólica e um detalhe no eletrólito, no exame de sangue, na urina de 24 horas, que ela tinha magnésio baixo. Hipomagnesemia. Bom, já tem um aqui botando. A gente pode, Bebel. Aqui, olha. Eu vou voltar. A pessoa que quiser falar, falar também. Vamos seguir em frente com o Fernando, mas acho que a gente pode. Quem quiser, levanta a mão que a gente pode habilitar a pessoa a falar. Ótimo. Fica mais... Fica ao vivo. Isso. Vamos lá. Fernando, eu vou projetar aqui. Eu vou repetir agora com os highlights desse caso. A história é história de ambulatório. Tá? Curta e deu para seguir tudo via ambulatorial. Vamos lá. Chama a atenção o seguinte: fraqueza muscular generalizada e arritmias cardíacas, certamente secundárias à hipotassemia crônica. Isso é muito importante na história. Ela não tinha história de hipertensão arterial e no exame clínico ela era até mais para hipotensa, sem sistólica. Lembre-se de uma paciente adulta com obesidade, com diabetes, uma sistólica até mais para baixo. E isso chama muita atenção num paciente que tem hipopotassemia com alcalose metabólica, né? A gente vai ver daqui a pouquinho que é importante dividir se esses pacientes têm hipertensão ou não têm hipertensão. Isso divide o diagnóstico diferencial. Obviamente, ela tinha um nódulo por imagem, tanto TC quanto ressonância, em suprarrenal. Porém, na investigação hormonal, não era um nódulo produtor hormonal, né? Nem de catecolamina, nem de aldosterona, né? Uma grande hipótese aí foi, obviamente, um hiperaldo primário, né? Por isso que ela ficou vários meses com uma investigação endocrinológica. Mas, na avaliação de produção hormonal, ficou como, enfim, um nódulo não produtor, entre aspas, um incidentaloma, né? E o que chama muita atenção, na primeira consulta dessa paciente, foi que ela, como eu falei, ela não era hipertensa, né? Se ela chegasse para a gente hipertensa, com hipocalemia, alcalose, com nódulo de suprarrenal, isso é hiperaldo primário até que se prove o contrário, né? E na avaliação, lembrem-se que a aldosterona estava alta, mas a renina, a atividade de renina plasmática também alta. No hiperaldo primário, eu tenho produção de aldosterona, né, lá na camada glomerular da suprarrenal, e aí isso retém sódio, né, aumenta a volemia, o paciente fica hipertenso e inibe a liberação de renina. Por isso que sobe a aldosterona e a atividade de renina fica baixa. Essa paciente tinha renina alta e aldosterona alta. Então, ela tinha um hiperreninismo, um hiperaldosteronismo secundário, não primário. Isso chamou a atenção da gente. O exame físico era absolutamente tranquilo. Na primeira consulta, ela não estava com manifestações assim, musculares importantes, mas essa paciente já tinha feito arritmia cardíaca por hipocalemia e não conseguia normalizar com cloreto de potássio. Então, esse era o quadro. Olha o que chama atenção.
Potássio baixo, 2,4. Tá? Isso aqui foi feito, esses exames, foi feito um one-shot das medicações, tá? Para fazer urina de 24 horas, etc., a gente segurou, parou um pouquinho as reposições, porque senão afeta, né, os nossos exames laboratoriais. A gente tira alguns dias a medicação para coletar os exames, dá medo, mas é a forma adequada. Potássio baixo, magnésio baixo e uma reserva alcalina elevada. Então, como a doutora Maria Isabel já falou, alcalose metabólica, hipopotassemia com hipomagnesemia. E a urinálise absolutamente tranquila, e na urina de 24 horas chamava a atenção uma discreta poliúria, uma urina bem coletada, chamava a atenção uma perda importante de potássio. Num paciente com hipopotassemia, o potássio urinário, a gente vai ver, ele é baixinho, né? Como eu tinha um aumento importante de potássio, mais de 100 mEq nas 24 horas, nós definimos que essa paciente tinha perda renal de potássio. Não era extra-renal, era perda renal de potássio. O cloro muito elevado na urina, que chama atenção, tanto sódio quanto cloreto muito elevado na urina, chama atenção isso, é um cloro alto urinário. E a fração de excreção de magnésio também, né, elevada. Então, ela tinha perda de potássio na urina, de magnésio na urina, de cloro sódio na urina, porém, a excreção de cálcio na urina era baixa, muito baixa. Menor que 50, 40 miligramas nas 24 horas, uma fração de excreção muito baixa. Outros marcadores, por exemplo, beta-2 microglobulina, que marca a lesão proximal normal, não tinha glicosúria, não tinha estigmas de lesão tubular proximal. E aí? Aqui na parte hormonal, como eu falei, tudo normal, com aldosterona e renina elevadas. Então, isso configura um hiperaldo secundário, né? Aumenta a renina e aumenta a aldosterona. Ultrassom normal, não tinha litíase, não tinha nefrocalcinose, ultrassonografia normal. Obviamente, foi feito um Doppler de artéria renal, né? Mas foi normal. A doente não tem hipertensão. Ao contrário, ela é mais para hipotensa. Então, distúrbios hidroeletrolíticos. Potássio e magnésio baixo, bicarbonato alto, isso no sangue, né? Alcalose, hipocalemia, hipomagnesemia, mais uma pressão arterial normal. Numa paciente com fraqueza muscular, que fazia arritmia por causa desses distúrbios eletrolíticos e que tinha uma imagem de adrenal que ficou como um incidentaloma. Não era uma imagem, um adenoma produtor. E aí, alguém? Carlos, tem várias sugestões aqui. Ó. Vamos lá. Só. Não sei se o pessoal, alguém quer levantar a mão e falar. Enfim, tem aqui, ó, Miguel, hipocalemia, hipomagnesemia, normotensão, alcalose, Gittelman. Aí, aqui, Luiz Gonçalves também falou a mesma coisa, calciúria baixa por conta da hipomagnesemia, ele fez um comentário. Tiago, enfim, todo mundo aqui dando esse palpite aí. Muito bom, muito bom. Muito bom, beleza. Bem, então, principais hipóteses etiológicas, né? Então, algumas... Eu sempre gostei, né, Fernando? A gente discute muito isso, desses algoritmos. Os algoritmos das gerações passadas era algoritmo, né, que a gente chamava. Mas hoje se chama mapa clínico racional. Tem até ferramentas para você construir esses mapas. Então, eu vou me interessar. Essa paciente veio para a nefro com distúrbio eletrolítico a esclarecer, com hipocalemia e alcalose. É o que eles dão, o pessoal do endócrino pediu ajuda. Tá? Então, esse é o mapa clínico racional do Dr. Biff Palmer, tá? Que a gente participou de um curso junto, mostrando o seguinte: se essa paciente chega com potássio baixo, a primeira pergunta, né, é saber o seguinte: a perda é renal ou extra-renal? Isso hoje pode ser feito em amostra de urina, não precisa 24 horas, tá? Então, se na amostra eu tiver mais de 13 mEq de potássio por grama na urina, por grama de creatinina, já configura perda renal, no paciente com hipocalemia. Se tiver menor que isso aqui, eu vou atrás de perda extra-renal, né? De translocação, enfim.
Sendo perda renal de potássio, olha que importante, avaliar a volemia, se tem hipertensão ou não. Se o paciente é hipertenso, eu venho para o lado de cá. Aquelas causas de hiperaldo primário, né? Ou mesmo estenose de artéria renal que foram descartadas. E as causas raras, em que eu tenho excesso, por exemplo, aparente de mineralocorticoide, lido, mas todas essas causas cursam com o quê? Hipertensão, retenção de sódio. E essa paciente é o contrário, ela era hipotensa, normohipotensa. E aí, diante de um paciente normohipotenso, a gente vê se tem acidose ou alcalose. Se tiver acidose, vai para a área de acidose tubular, outra banda. Como ela tinha alcalose, aí eu vou para a banda de alcalose metabólica. E diante de um paciente com alcalose metabólica, um grande exame é o cloreto urinário. Se o cloreto urinário estiver baixo, é porque eu tenho depressão no corpo de cloro. Então, eu vou atrás dessas causas. Se o cloreto, chamado alcalose cloreto, é sensível, né? Se o cloreto urinário estiver alto, eu vou para as causas de, sobretudo, de ou uso de diuréticos, às vezes ela poderia estar usando, né? Um diurético, sobretudo tiazídico, né? Porque a furosemida daria hipercalciúria, né? E ela tem hipocalciúria. E as tubulopatias raras, de néfron intermediário aí, que a turma aí já acertou aí. Outra forma de abordar esse caso, esse mapa clínico racional é meu mesmo, aí, pegando da literatura, tentando simplificar, é a partir da alcalose metabólica. Afastou sobrecarga, eu vou no cloreto. Pode ser feita amostra de urina, né? O cloreto urinário. Se o cloreto estiver baixinho, menor que 20 mEq por litro, é cloreto sensível, como eu acabei de falar. Vômito, aspiração nasogástrica, diarreias raras, chamadas cloridroreias. Diarreia geralmente dá acidose metabólica, tá, gente? Hiperclorêmica. Mas tem diarreia que dá alcalose. Em algumas situações já, fibrose cística, enfim. Só que ela tinha cloro alto. Essa paciente tinha um cloreto urinário alto. Então, a alcalose, hipocalemia com cloreto alto, era hipertensa ou era normotensa, hipotensa? Era aqui, ó. Ela não era hipertensa. De novo, a gente cai aqui, ó. O uso de diuréticos, né? Ela tem esses distúrbios hidroeletrolíticos e cai nas tubulopatias, como Bartter, Gittelman e outras que a gente vai comentar. Então, dentro do diagnóstico diferencial, por exemplo, de alcalose com potássio baixo, sem hipertensão, eu caio em Bartter, eu caio em Gittelman e eu caio na síndrome IST, que é rara. É uma tubulopatia também de néfron intermediário, mas que tem epilepsia, ataxia, surdez, enfim. Então, isso é feito diagnóstico na neonatologia, na pediatria da primeira infância. E é muito mais rara. Como do grande diagnóstico diferencial dessas duas aqui, né? Aqui é o famoso quem usa furosemida e quem usa tiazídico, né? A calciúria ajuda muito, mas eu vou dar uns conceitos mais modernos. Eu não consigo fechar o diagnóstico só com fenótipo, tá? Eu tenho subtipo de Bartter, que pode dar também hipocalciúria, tá bom? Mas o diagnóstico feito no ambulatório, a hipótese levantada foi: essa paciente tem um Gittelman ou um Gittelman-like, tá? E vamos começar a falar um pouquinho depois como é que a gente conduziu o tratamento dessa paciente. Então, a grande hipótese foi levantada aqui já, de síndrome de Gittelman, foi a nossa hipótese, e a gente fez esse diagnóstico fenotípico e com laboratório. A confirmação genética são anos depois, que eu vou mostrar. E é caracterizada. Aqui está o túbulo intermediário, né? Aqui eu estou na região, né? Do túbulo contornado distal, do néfron intermediário, já subindo, e o clássico é o transportador sódio-cloreto, o NCC. Geralmente é uma mutação com perda de função. Por isso, é como se tomasse tiazídico, que inibe esse transportador. Então, o que o paciente vai ter? Vai ter hipotensão, porque é como se tomasse um diurético tiazídico, ele vai jogar sódio e cloreto para frente. O sódio para frente elimina potássio lá na célula principal, tem hipopotassemia, tá? A hipocalciúria tem várias teorias, uma delas é que o sódio entrando menos aqui, existe um trocador, esse aqui, ó, sódio-cálcio NCX da base lateral. Se eu tenho menos sódio aqui, ele roda mais. Se ele roda mais, aumenta a reabsorção de cálcio transcelular. Mas parece ter a ver também com a ativação do canal aqui TRPV5. O fato é que
A gente, quando dá tiazide, quando aumenta a reabsorção tubular de cálcio, né, nos litiásicos, então esses pacientes aumentam a reabsorção transtubular de cálcio, transcelular, e então tem hipocalciúria. Eles perdem magnésio, vou comentar mais à frente, por causa de um transportadorzinho de magnésio, numas fotos mais na frente. Alcalose metabólica, porque se eu jogo sódio para frente, eu favoreço a secreção de hidrogênio lá no duto coletor, tanto que quem usa tiazide ou mesmo furosemida cursa com alcalose metabólica. E o paciente fica hipotenso, ele perde sódio, ele perde cloro. Se ele fica hipotenso, eu ativo quem? Renina e aumenta a aldosterona. Então, esse é o clássico do Gittelman. E como é que a gente confirmaria isso? Né? Bem, esse é um paper que saiu agora, está aqui embaixo, em 2017, é um artigo de revisão, inclusive, muito bom, fica a sugestão, de um consenso do CADIGO sobre Gittelman. Ficou, né? E estão colocando aqui os critérios para o diagnóstico. Lembrar que é uma doença rara, é o único caso que eu tenho, são poucos casos que eu conheço do grupo de São Paulo, tá? De tubulopatias, por exemplo, da doutora Ita, da doutora Tamara, que é a nossa colega, a professora e doutora Tamara, e que nos ajudou, que eu vou falar mais recentemente, há algum tempo atrás, anos depois de já estar acompanhando essa paciente, via o grupo da Unifesp, que nos ajudou, e via a doutora Tamara, nós conseguimos enviar uma amostra de sangue dessa paciente para um laboratório na Europa. Não tem laboratório por hora na América Latina que faz esse diagnóstico genético, através de extração de DNA em sangue, tá? Então, são poucos laboratórios dos Estados Unidos e na Europa, basicamente, que fazem esse tipo de diagnóstico. Bem, mas aqui, olha, esses são os critérios para pensar em Gittelman. E esses são os critérios contra Gittelman. Ela fez o checklist. Ela tinha hipopotassemia, alcalose, hipomagnesemia, hipocalciúria, aumento de renina, fração de excreção de cloro alta, tinha tudo. Pressão normal baixa e ultrassom renal normal. E o que falaria contra? Ela não tinha nada contra. Negava o uso de diurético laxativo, não tinha história familiar autossômica dominante, o Gittelman é recessiva. Então você pergunta se o pai, se a mãe, irmão, as doenças de transmissão recessiva pulam gerações, tá? Então, às vezes, a pessoa não tem história da família. E por isso que é importante o heredograma, né, nessas doenças hereditárias. Baixa renina, enfim. Ela não tinha história de hipertensão, não tinha nefrocalcinose, nefrolitíase, não tinha história de polidramia, né, na história gestacional, enfim. E apresentou na adolescência. Ela começou isso já adulta. As manifestações já foi na idade adulta, né? O que falaria a favor, por exemplo, dos Barters mais neonatal. Então, ela preencheu tudo isso. E nós fizemos um diagnóstico fenotípico laboratorial de Gittelman ou Gittelman-like, e nós tratamos durante anos essa paciente, que eu vou comentar, o tratamento, normalizou potássio, magnésio, o que a gente faz? E, recentemente, acredito que há uns 2 anos, nós conseguimos enviar uma amostra, porque o diagnóstico definitivo é genético. Vou mostrar por quê. E então eu posso ter mutação, a gente aprende nesse transportador, né? Sódio e cloro. Esse gene é que faz aquele NCC, esse SLC12A3. Mas eu posso ter mutação também num gene que faz um canal de cloro da base lateral, lá na alça de Henle. Vou mostrar. E isso é um tipo de Barter. É o Barter 3. E eu vou mostrar que pode ter o mesmo fenótipo do Gittelman. Por isso que o diagnóstico confirmatório tem que ser genético. E mais raramente mutação nesse gene. Mas esse gene aqui, HFN1B, quando ele está mutado, o paciente tem diabetes precoce, não era o caso dela, o paciente tem problema pancreático, enfim, é uma síndrome bem diferente. E esse material ficou 4 meses na Europa, né? E vieram com várias mutações, tá? Não vou entrar em detalhes, não tem nem competência aqui para dizer os tipos de mutações no gene que codifica o transportador sódio-cloro no túbulo contornado distal. Tá? O Gittelman é uma doença, é muito rara, é o único caso que eu tenho, e agora confirmado. É interessante que na literatura ele parece ser mais comum que Barter, mas eu tenho alguns pacientes com síndrome de Barter que vieram da pediatria e acompanham comigo. Tá? E eu só tenho um Gittelman. Conversei com o pessoal de São Paulo, que faz túbulo da Unifesp, da USP. É bem raro, tá? A impressão que dá na prática é que a gente vê mais Barter do que Gittelman. Pelo menos a impressão não matematizada, digamos assim, que a gente tem.
E aí eu fui procurar, né? Ela tem síndrome de Gilbert, que é autossômico recessiva, e fizemos um diagnóstico fechado de Gittelman. Será que tem alguma coisa a ver, né? Pelo menos o nome tem, né? O nome é parecido. Gilbert e Gittelman, tá? Ela tem 2 doenças hereditárias, mas os cromossomos são bem diferentes, tá? E não consegui nada na literatura, né, em relação a essa associação. Não há publicação em relação a isso. A gente até colocou isso em congresso, enfim, mas não consegui fazer um link aí. Tá? Como é que a gente tratou essa paciente? A gente, obviamente, repõe potássio, que potássio é importante, dá uma dica. Essas tubulopatias, hoje se chama tubulopatias com alcalose e hipocalemia. Com alcalose e hipocalemia, a gente tem que dar cloreto de potássio. Por quê? Porque eles têm alcalose. Então, se eu der um sal de potássio alcalino, tipo citrato de potássio, eu pioro a hipocalemia, está contraindicado. Então, a gente dá cloreto de potássio. Mas no Gittelman é mais fácil de tratar. Por que ela não estava controlando? Sabe por quê? Porque ela tinha magnésio baixo. Aí o nefro tem um olhar mais crítico do que os outros colegas de outras especialidades. Então, eu repus magnésio desde o início para ela, controlou já. Porque a depressão de magnésio ativa os canaizinhos de potássio lá na membrana luminal, principalmente do duto coletor, e escapa potássio na urina. Então, a dica é essa. Teu paciente tem potássio baixo, não está respondendo à reposição, vê o magnésio. Mesmo que o magnésio esteja normal, já magnésio para o paciente, porque ele pode estar uma depressão corporal de magnésio. Aí começamos a repor magnésio, cloreto de potássio, a dose dela não é elevada. Atualmente, Fernando, ela está com que dose? Atualmente ela está com KCl, o cloreto de potássio, 3 comprimidos uma vez ao dia. E o magnésio? O magnésio, ela está com magnésio B6, né? Isso. Está com 1 comprimido só ao dia. Isso. E a miloride, né? A gente dá uma droga, porque esses pacientes têm aumento de renina e aldosterona, então eles secretam mais. A aldosterona vem aqui, ó, no duto coletor, célula principal, reabsorve só e secreta potássio. E piora mais ainda a hipocalemia. Então, a gente tem que bloquear, ou com espironolactona, ou eplerenone, ou bloquear aqui. Pelos parefeitos da espironolactona, eu uso sempre a miloride nesses casos. Mando formular. Vocês sabem que não tem a miloride no mercado nacional, né? Puro. Né? Tem junto com tiazídico, mas não posso dar, né? Senão eu agravo. Então, a gente manda formular a miloride. Essa paciente está com atualmente 5 miligramas, né, de amiloride, e ela está ótima. Potássio normal, magnésio normal, tranquilo. Vocês terem essa é fácil de tratar, difícil é Bartter. Só uma curiosidade, hoje nós atendemos, né, Fernando, um paciente com Bartter no ambulatório. Eu não sei, quem não está acostumado, sabe a quantidade que ele toma de cloreto de potássio por dia? Era 600 ml. 600 ml, mais de meio litro de cloreto de potássio, fora outras drogas. O Bartter é muito mais difícil de tratar para manter a parte eletrolítica. O Gittelman é até mais tranquilo. E ela ficou ótima. Essa paciente nunca mais teve hipocalemia com controle de magnésio com a miloride, que também poupa potássio. Esse trabalho foi apresentado já no último congresso, no último ou penúltimo, enfim, congresso brasileiro, né? E eu queria fazer uns comentários agora, se a gente tem tempo, né, Bebel? Tá? De como é que a gente investiga esse tipo de tubulopatia na prática nefrológica. Depois a gente abre aí para perguntas, pode ser? Tá? Vamos entender o seguinte, eu encaro problema tubular, né, de 2 classificações. Ou eu posso classificar uma tubulopatia hereditária, que geralmente pega mais do pessoal da área de nefropediatria, né? Mas a gente pega algumas na fase adulta. Essa é uma delas. O Gittelman, às vezes, é diagnosticado pelo nefrologista adulto. Tá? Os Bartres, entre outras, são diagnosticados, obviamente, na infância. Hereditárias ou versus adquirida, que é o mais comum em adulto. O que a gente costuma ver de tubulopatia é lesão proximal, lesão distal por droga, por doença sistêmica, neoplasia, doença autoimune. Então, aqui é só para mostrar, essa é uma paciente que eu tenho. Aqui é outra doença, só para mostrar que ela tem um raquitismo hipofosfatêmico ligado ao X, é um problema de fosfatonina, o problema dela é lá no néfron proximal. Essa paciente é fraturada, inclusive ela está usando já até uma droga nova, que é o borozumab. Então, essa é uma tubulopatia hereditária. E aqui foi um paciente adulto,
que eu tive, né? Com o que a gente teve lá no ambulatório, com osteomalácia oncogênica, aí já é uma tubulopatia adquirida. Começou depois de 50 anos de idade por tumor. Era um tumor labial inicialmente, e depois ele evoluiu com tumor pulmonar como foco primário, enfim. Então, só para mostrar hereditária adquirida. O que a gente está falando hoje é de tubulopatia hereditária, né? Com mutação, né? Mutação aí no caso monogênica. Então, essa classificação é um outro tipo de classificação. Eu posso ter tubulopatias do néfron proximal, da alça espessa de Henle, que agora se chama túbulo distal reto, mudou o nome. A alça espessa de Henle, que eu vou falar aqui, se chama túbulo distal reto, túbulo contornado distal e duto coletor. Então, eu vou dar um focozinho, porque geralmente, quando o problema é aqui, dá acidose, com perda de tudo. Quando o problema é aqui, dá os problemas de poliúria, né? Diabetes insípidos, etc., nefrogênico. Ou acidose também. Quando o problema é no meio, é que eu costumo ter as alcaloses com perda de eletrólito. Então, isso já dá uma dica para a gente fenotípica. O que eu vou investigar? Então, meu foco, vou só fazer um passeio aqui, ó. Então, para entender a tubulopatia, essas doenças, eu tenho que só revisar rapidamente a fisiologia, que eu entendo tranquilamente a doença, tá? Então, é o que eu brinco. Aqui, biópsia não faz diagnóstico. Não adianta biopsiar, tá? Biópsia é para glomerulopatias lá. Raramente eu vou fazer biópsia para uma tubulopatia para diagnóstico, tá? O diagnóstico ele é funcional, se for adquirida, e no caso genéticos, obviamente hereditárias, a confirmação com as análises de mutação. Então, aqui é a alça espessa de Henle, né? O túbulo distal reto, aquele transportador tríplice, sódio, potássio, 2-cloro, na membrana luminal, que é inibido pela furosemida, né? Então, quando eu tenho mutação aqui, ó, Barter 1, se for nesse canal, Barter 2, se for nesse canal de cloro, CLCKB, Barter 3, se for nessa proteína, Barter 4, já tem um Barter 5, que é uma outra proteína maged, enfim. A lesão no túbulo distal reto é como se estivesse geralmente usando furosemida, né? Que a gente explica. Então, o paciente ele perde sódio, cloro, perde potássio, tem hipotensão, mas geralmente cursa com hipercalciúria. No nosso caso, tinha hipocalciúria, né? E é só para lembrar aqui que existe uma proteína produzida aqui da alça de Henle, que é a TANRASP, aquela proteína uromodulina, atualmente chamada uromodulina, que é metade do que sai de proteína da gente na urina de 24 horas. Então, isso aqui, por exemplo, hoje já está sendo usado como um biomarcador de lesão estrutural aqui da alça de Henle, do túbulo distal reto. Não se assustem. Isso aqui, eu fiz uma tabela só para mostrar as tubulopatias que podem ocorrer aqui na alça espessa de Henle. Olha aqui, os Barter todos, a maioria é autossômico recessiva, tá? Mas existem, por exemplo, doenças de claudinas, enfim, todas essas tubulopatias são de túbulo distal reto. Cursam geralmente essas daqui com alcalose, algumas sem distúrbio ácido básico, e aí pelo fenótipo é hipertenso ou hipotenso? Como é que estão os eletrólitos no sangue, na urina? A gente vai fazendo um jogo de xadrez, né? Será que é um Barter? Será que é um Gitterman? Será que é uma IST? Será que pega mais cálcio? Vou pensar em outras tubulopatias. Então, tem que ir para o livro mesmo, tem que colar, né? Tem que entender o fenótipo do paciente, levantar a hipótese e dar uma estudadinha para tentar caracterizar onde o paciente se encaixa. Até porque para pedir um exame genético, é muito caro, é muito difícil, eu vou comentar. Então, idealmente, você já tem que ter uma hipótese se for para análise de um gene só. Hoje isso está melhorando, já tem análise que você faz com múltiplos genes, né? Você faz um sequenciamento, e aí você consegue ver 7, 8 doenças ao mesmo tempo. Mas, infelizmente, isso é muito caro e pouco disponível no mundo inteiro. Então, como é que a gente faz sem ter análise genética? No túbulo distal reto, né? Geralmente o paciente vai ter hipercalciúria, vai ter aumento de perda de potássio na urina, faz a fração de excreção de magnésio, né? Essas lesões tubulares aqui. E havia um teste de furosemida. Você tem uma suspeita de Barter, eu não tenho teste genético. O que a gente faz? Eu hidrato o paciente, calculo a fração de excreção de cloro basal, dá X. Se eu der furosemida numa pessoa normal, aumenta a fração de excreção de cloro. Se a fração de cloro não aumentar, é porque provavelmente eu tenho mutação daquele transportador. Só que esse teste é perigoso, né?
Porque a pessoa, se tiver mesmo uma doença, ela vai espoliar. Então, hoje em dia, se você tem análise genética, você não vai fazer esse teste, está contraindicado. Mas quando não tem, com segurança, você poderia tentar para tentar chegar a um diagnóstico. Nessa paciente, eu vou chegar na frente, ter o teste do tiazídico. Como o quadro era muito, muito próximo mesmo de Guilherme, eu não cheguei a fazer o teste que eu vou comentar a seguir. Esses são os biomarcadores promissores para a lesão aqui, ó, que é uromodulina, dosar na urina. Né? Então, se eu tiver uma lesão estrutural aqui, afeta a dosagem na urina, é um marcador promissor, mas isso também não é disponível clinicamente. E agora sim, ó, agora eu estou no túbulo contornado distal, aqui, ó, né? Lá onde a nossa paciente tem problema. Existem duas células, isso é moderno, tá? Agora tem a célula mais proximal do distal, digamos assim, a célula 1 e essa célula aqui que está mais próxima do duto coletor, né? Em ambas eu tenho um transportador, sódio cloreto, aqui, o NCC, né? Que é aquele que é inibido pelo tiazídico, que a nossa paciente nasceu com uma mutação com perda de função, né? E é interessante que ele colocaliza com esse transportador aqui de magnésio, esse canal de magnésio. Essa é a teoria, uma das teorias. Por que esses pacientes perdem magnésio na urina? Parece que a mutação aqui com perda de função afeta esse transportador, tá bom? Aí perde magnésio também, que é típico da síndrome de Guilherme, a perda de magnésio. Aliás, alguns sintomas do Guilherme, Fernando, ela não tinha, né, dor articular. Mas alguns pacientes com hipomagnesemia crônica também, eles fazem condrocalcinose, eles fazem problemas articulares, porque o magnésio ele é importante para não deixar juntar pirofosfato, né, de cálcio, juntar fósforo com cálcio e calcificar as articulações. Então, a deficiência de magnésio, tem pacientes que podem ter também manifestações, além de muscular, eletrolítica e tal, osteoarticular. Então, só para mostrar aqui, aqui já nessa célula do túbulo contornado distal, eu tenho o canal, já que vem do duto coletor, sensível à amiloride. Então, quando eu dou amiloride, ó, eu bloqueio, eu tenho menor secreção de potássio, eu poupo potássio na paciente, e parece que o bloqueio desse transportador, ele favorece a reabsorção de magnésio por esse aqui que está próximo. Tá? Essa é a teoria atual de por que a amiloride poupa potássio e poupa magnésio. Mas isso não está ainda bem claro na área fisiológica, tá bom? E aqui é brincar à vontade, gente. Tem transportador aqui, ó. Se eu tiver mutação desse aqui, eu vou ter a tal da síndrome IST, com epilepsia, ataxia e tal. É como se fosse um Guilherme, mas com outros problemas corporais. Se eu tiver mutação aqui, eu vou perder sua magnésio, enfim. Então, eu vou mostrar aqui, ó. Essa é a tabelinha, tabelão, né, Fernando? Olha quanta tubulopatia que eu posso ter aqui, ó, no túbulo contornado distal. A nossa está aqui, ó. Autossômico recessiva, mutação no principal transportador, ela tem pressão para baixo, normal ou baixa, alcalose, hipocalemia, magnésio baixo no sangue, não afeta cálcio, não afeta fósforo, perda urinária de magnésio e hipocalciúria. Então, ela leu essa linha aqui, ó. Ela leu essa linha aqui. Mas se você for ler, voltar o slide lá do Barter 3, também tem uma linha parecida. Como é que eu faço o diagnóstico para ter certeza? Só com análise genética. Mas não muda o tratamento, não. Então, a gente trata. Eu só consegui análise genética 5, 6 anos depois. Tá? Então, e se eu não tiver análise genética? Pode fazer um teste com tiazídico, mas também é perigoso, né? A mesma coisa. Faz uma fração de excreção de cloro basal, dá tiazídico e repete depois a fração de excreção de cloro. Se isso aqui, numa pessoa normal, estiver funcionando, a basal é X, quando eu dou o tiazídico, aumenta a fração de excreção de cloro, compreenderam? Se o paciente tiver mutação, não muda a fração de excreção de cloro. Esse delta não aumenta acima de 2,3%. Mas eu, sinceramente, eu tenho medo. Esses testes podem precipitar arritmia, né? Pode depletar o paciente. Então, se eu tendo análise, se tiver análise genética, eles estão contraindicados atualmente. Mas, não tendo possibilidade, poderia lançar mão, mas é perigoso. E biomarcador não dá. Biomarcador tem muito de túbulo proximal, de duto coletor, mas biomarcador de túbulo contornado distal, a N-gal é inespecífica, tá? Enfim, a gente não tem ainda um biomarcador aqui para essa percussão tubular. Para terminar,
Então, em resumo, na prática clínica, suspeitei. Eu posso suspeitar de tubulopatia proximal, que é outra seara, fica para o ano que vem. Tem muito. Essa aqui tem muito, sobretudo em adultos, né, adquiridos. Nas tubulopatias distais, quando pega a parte do meio do néfron, geralmente eu tenho o quê? Perda de cálcio, perda de magnésio, eu tenho geralmente alcalose metabólica. Posso fazer esses testes funcionais. Se eu tiver a análise genética para hereditária, eu vou fazer a análise genética, não vou fazer esses testes, tá bom? E se for duto coletor, que também é outro assunto, aí são outros testes. Então, aqui só para mostrar lá o mini laboratório que a gente tem lá no serviço, lá na FRJ, para investigar esses distúrbios eletrolíticos, dá trabalho, tem que pegar xixi, dosar as coisas, às vezes fazer alguns testes funcionais, mas essa paciente aí eu não fiz nada no laboratório, foi tudo no ambulatório. E tudo pelo SUS. Deu para fazer tudo, a gente chegar a um diagnóstico, tá bom? E, finalmente, só para lembrar, o livro da SBN, agora em e-book, né? Sem nenhum conflito de interesse. Professor Miguel também está aí, um dos editores está aqui presente. Professora Lúcia também é editora, lá da nossa colega da USP. O professor Paulo, nosso colega da Federal da Bahia, e mais 40 nefrologistas adultos e pediátricos estão aqui dentro, representando todos nós. E é uma obra aí que, inclusive, fala sobre isso também, sobre a avaliação de hipocalemia, alcalose, tudo isso. Eu vou finalizar aqui a apresentação e a gente fica aberto aí agora para comentários. Carlos, queria parabenizar você, porque você torna um assunto tão, às vezes, parece difícil, né? E torna um assunto, parece difícil, um assunto fácil, né? Mas eu comprei o livro, a única coisa ruim do livro é que no e-book você não pode pegar o autógrafo dos autores, né? Mas muito boa a aula. Tinha algumas pessoas aqui com a mão levantada, o Miguel é uma delas, Elizabeth Araújo. Vou passar a primeiras damas, Elizabeth Araújo, vou disponibilizar ela a falar, não sei se ela quer falar alguma coisa. Ela está com a mão levantada aqui. Elizabeth. Está no mudo. Opa! Não sei se ela levantou. Se o colega quiser abrir aí, né, Bebel? Abre aí para a gente se ver um pouquinho. Vou passar para o Miguel aqui, que ele já está com a mão levantada também desde o início da aula. Miguel, pode falar se você quiser, hein? É só tirar do mudo. Ok, tirei. Tá ouvindo, Bebel? Estou ouvindo, pode falar. Tá bom, tá ótimo. Boa noite a todos, parabéns, Carlos, pelo caso, pela investigação, pela aula, e o colega, o Fernando, pela apresentação. Eu só queria falar um comentário, que é o seguinte, que é uma particularidade do caso, que, embora a fração de excreção de sódio seja menor que 1%, eu defendo que esse paciente tem perda renal de sódio. E a gente, no livro, ressalta isso, sobre cuidado com interpretação de valor de exame de urina de 24 horas com valor de referência laboratório. E, na verdade, jogar sempre com a situação clínica. A moda é como os endocrinologistas fazem com o hormônio. Por exemplo, insulina alta com hipoglicemia é causa da hipoglicemia, insulina alta com hiperglicemia é resposta à hiperglicemia, assim por diante. Então, esse doente tinha normo ou hipotensão, e é difícil você definir isso, mas com 160 miliequivalentes de sódio. Você olha lá na tabela, está dentro da faixa normal, mas eu considero que isso é perda renal de sódio, e a prova disso é que renina e aldosterona estão altas. Então, assim, é lógico que a gente está falando de filigrana, mas isso eu acho que é um ponto que vale a pena ressaltar nesse caso aí. Sem dúvida, inclusive o Miguel, no livro, ele fez questão de colocar um capítulo de interpretação, né, Miguel, de urina de 24 horas para os médicos em geral. Essa paciente, ela é hipotensa. Ela tem uma síndrome perdedora de sal, na realidade, né, urinária, né? Então, numa paciente hipotensa, se o rim está bom, o sódio tem que ser próximo de zero. É geralmente menor que 20 mEq por litro, né?
O paciente está hipotenso, a gente usa a fração, né? Só tinha que estar. Ela tinha, se não me engano, amiga, 100 e tantos mEq de sódio na urina de 24 horas. 166. Isso. E um cloro urinário altíssimo, né? Ela é uma síndrome perdedora de sal. Não é tão grave quanto o Bartter. O Bartter realmente é cruel, né? Os pacientes 9 de sistólica são pacientes mais hipotensos, né, Fernando? Mas essa aí, muito bem colocado, tem que interpretar de acordo com o caso. Com certeza ela perde tudo, menos cálcio. Só o cálcio dela que é o contrário. E foi isso que nos chamou a atenção. Abraço, parabéns. Só um comentário. É assim, essa paciente era hipotensa. Então, a importância de se juntar a anamnésia clínica com o laboratório, né? Quando ela chegou, ela passou em vários serviços, tá? Com aquele incidentaloma de adrenal, ficou todo mundo catando um hiperaldo. Era um incidentaloma. Aí confundiu todo mundo, mas ela não tinha um detalhe, ela não tinha hipertensão, né? Ela era hipotensa. Então, quando a gente vai para o raciocínio clínico, de mapas clínicos, ela vai para outra vertente. E o diagnóstico dela era para ser na área nefrológica mesmo, era uma tubulopatia. E aí foi legal essa troca, né? O pessoal do endócrino ficou, pô, achou, eles não conheciam, né? A gente mesmo é muito raro, e eu não sei se algum colega aqui tem algum caso já de Gittelman, mas é bem raro, tá? Tem aqui, Edivaldo, vou liberar, Edivaldo, pode falar que você também está com a mão levantada aqui, só tirar do mudo. Doutor Edivaldo. Infelizmente não está mais em bom sucesso, está agora completamente na UFRJ, mas sentimos muita falta dele. Edivaldo, está ouvindo? Tem que tirar do mudo. Ok, tá me ouvindo? Estamos. Ótimo, tá ótimo. Beleza. Boa noite a todos. Meu comentário é meramente para agradecer aí, em nome do nosso serviço de nefrologia aqui do HU, ao Fernando, nosso residente, né, pela excelente apresentação, e para o Carlos, que todos nós conhecemos, e também agradecer aí a Bebel, o Pedro, o pessoal da regional, né, que está fazendo um trabalho maravilhoso para a gente, tá bom? Nós nunca, desde que eu me conheço como nefrologista, tivemos uma sociedade tão ativa. Então, meramente para comentar sobre o caso clínico, só agradecer, né, por apresentar um caso raro, porém importante, né, para a vida da gente, chamar a atenção para esses casos que são bem difíceis. Então, era isso que eu queria dizer, e mais uma vez, obrigado a todos vocês. Obrigada, Edivaldo. Eu queria fazer um comentário, Carlos, sobre a questão da análise genética. Isso assim, como você falou anteriormente, né, eu sou estudiosa da MAT, enfim, e às vezes a gente se prende muito na análise genética para algumas doenças, mas, principalmente para os residentes, para quem faz o diagnóstico, eu acho que em todas as doenças genéticas, lógico, a gente ter aquele exame de confirmação, ele dá um conforto, principalmente nos nossos corações, mas a clínica é soberana. Vamos supor que essa análise genética tivesse vindo, não foi realmente assim, foi uma análise genética inconclusiva. O tratamento foi feito, Com certeza. Você não mudaria em nada a sua conduta clínica, né? O exemplo foi que ela ficou... Eu acho que a genética ela tem que vir para complementar a clínica. A gente, às vezes, depender muito, né? Depender do exame, enfim. Perfeito. Isso, assim, é uma coisa que a gente está vendo cada vez mais na medicina, né? A interpretação, como interpretar o resultado genético com a clínica. Então, para deixar até para residente, porque, mas é uma doença genética, fica precisando. Nem sempre a gente vai ter o exame genético e a clínica vai ser soberana. E esse caso mostrou muito isso. Você teve o exame genético 4 anos depois, né? Então, foi uma excelente... Perfeito. Então, eu vejo na prática clínica mesmo. E o exame genético, ele tá barateando, né? Você sabe melhor que eu. Estão tentando fazer exossomas urinários agora para ter uma noção mais barata de várias doenças ao mesmo tempo. Vai baratear, mas ainda é pouco disponível no mundo inteiro. Tanto que hoje você não vai dizer que é Gittelman, que é Bartter 3. Você fala assim, é uma alcalose hipocalêmica. E a conduta, ela não vai mudar a terapêutica, né? Você vai ter que ajustar os eletrólitos, né? É que em algumas doenças raras, como a CHU atípica, né? Algumas doenças que são genéticas, eu tenho um tratamento
com uma droga específica, né? Sim. Mas essas tubulopatias, a maioria delas não tem ainda uma droga que faça aquele transportador que funciona de menos funcionar demais. Ou ao contrário, tem tubulopatia que o transportador funciona demais. Por exemplo, o espelho do Gittelman é uma síndrome chamada a síndrome de Gordon, né? Ele fica ativado porque as outras proteínas estão mutadas, e aí é o contrário. O paciente fica hipertenso, né? O potássio dele cai, ele tem, ele puxa muito sódio com cloro, ele fica hipervolêmico, aí cai a renina, etc. Então, mas não tem droga que mude isso, né? Então, o tratamento que a gente vai fazer, ele é fenotípico, né? É ajustar os eletrólitos, que é o que pode levar à morbidade e mortalidade desses pacientes. Muito bem, perfeito, tá? Bom, não sei, deixa eu ver aqui, acho que ninguém mais tem perguntas, ninguém mais levantou a mão. Então, queria agradecer a presença de todos mais uma vez. Fico muito feliz que as pessoas estejam realmente assistindo. E o nosso próximo encontro vai ser dia 10 de agosto, com o grupo da UERJ. Já falei, o Suassuna, Conrado, estão selecionando um caso lá para apresentar. E eu conto com a presença de todos vocês novamente, agradecer de novo ao Carlos, ao Fernando, por esse brilhante caso, essa brilhante apresentação. E é isso, gente. Obrigada, boa noite. E obrigado. Nos vemos em agosto. Obrigado a todos aí. Tudo de bom. Muito obrigado. Obrigada.